pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 11º e penúltimo episódio de Sasaki to Miyano. Eu tenho certeza que muita gente adorou esse episódio, né? Tá bem empolgada com o anime chegando ao seu final, ao seu grande clímax. Então hoje a gente vai falar sobre esse episódio, comentar os acontecimentos dele, né? Essas inseguranças do Miyano de sempre. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te pedir para não esquecer de se inscrever no canal se você é novo por aqui e quer acompanhar os próximos vídeos. Deixar seu like se você tá adorando o anime e gosta de acompanhar os vídeos falando sobre o episódio, e também já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Isso é muito importante pro meu trabalho poder continuar crescendo. Agora a gente fala sobre esse episódio que tá maravilhoso, tá super divertido, mas é muito frustrante, porque tu acompanha a frustração do Miyano ao longo do episódio. Como vocês viram no episódio anterior, o Miyano, ele finalmente percebeu que ele realmente ama o Sasaki Senpai, né? Ele entende que ele não tá pronto pra dar alguns passos de um possível relacionamento, mas ele sabe que ele realmente ama o Sasaki Senpai. Ele começou a ficar certo disso naquele momento, e só que ele não sabe ainda como lidar com aquilo, e ele quase impulsivamente fala, mas ele percebe que tem muitas pessoas em volta e ele não se sente confortável de falar nesse momento e acaba perdendo mais uma oportunidade, né, de todas as outras que ele já teve, porque ele não tinha percebido o óbvio pra ele mesmo. A questão é que agora ele tá seguro desse sentimento que ele tem pelo senpai, mas ele precisa achar um momento, uma oportunidade adequada pra falar sobre isso com ele, pra finalmente se confessar também, né, finalmente dar uma resposta pro Sasaki senpai. Enquanto isso, a gente vai ver o Hanzawa Masato, né, o presidente do conselho estudantil, que tá vendo os dois juntos. Ele foi ao shopping com uma amiga ou uma ficante, sei lá o que que é, e ele acaba vendo os dois colegas juntos e aquilo chama a atenção dele. Ele entende, deduz que aquilo é como se fosse um encontro, e ele percebe que o cara da sala dele, de quem ele não tem nada contra, e o Kohai, que ele tanto gosta, que ele tanto mimou, parecem estar juntos, e aquilo desperta, né, um gatilho, algumas lembranças dele sobre um jovem falando pros pais, saindo do armário pros pais, e aquilo deixa uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? Afinal de contas, o Masato também é gay, ele saiu do armário pros pais. O que aconteceu aqui? O Miyano e o Sasaki passam a se encontrar com frequência no metrô, porque o Sasaki tá precisando ir mais cedo, mas ele continua não se sentindo confortável em falar sobre aquilo. Ele começa a observar mais ainda o Sasaki senpai, ele acha o cara fofo agora, e aí isso torna tudo questionável pra ele. Alguns caras não gostariam de serem entendidos como fofo, né? Na perspectiva japonesa, fofo é uma coisa que tu vincula a imagem de uma mulher, basicamente. É como dizer que uma mulher é bonita, mas então ele fica assim, será que o Sasaki gosta? Mas além disso, ele é bacana, ele não é só fofo. Olha como ele fala sobre tudo de forma despreocupada perto dos outros, né? Falando sobre BL, como ele puxa isso do Miyano e consegue falar ali perto dos outros sobre BL sem ligar pra ninguém. E ele percebe que ele continua, ele tá com muita vontade de se declarar pro senpai, mesmo com esse monte de gente em volta, ele quer fazer isso, mas, né, ele vai se sentir muito desconfortável de fazer isso com tanta gente em volta, então ele mais uma vez volta a se segurar, mas fica ali conversando e achando o senpai cada vez mais fofo. Na escola, o Miyano fica se lamentando por ter perdido tantas oportunidades de falar com o senpai sempre, e claro, né, a culpa é toda dele, ele devia ter dado essa resposta muito antes. E um dos colegas dele tá querendo organizar uma festa de Natal. Eles já estão no inverno, já estão em dezembro, um dos colegas quer organizar uma festa, e o Kuresawa é o primeiro a recusar participar porque ele vai passar com a namorada. É uma coisa bastante comum que os casais passem o dia 25 de dezembro, Natal, juntos, né? Então, ele é o primeiro. E vários outros colegas começam a dizer que tem namorada também, vários deles, e recusar participar da festa. A questão é que é meio que uma tática, não necessariamente todos têm, mas eles querem deixar o dia livre caso eles arranjem um compromisso melhor, porque na festa, se tu decidir em cima da hora, não tem problema nenhum. O assunto namorada, inclusive, levanta uma discussão sobre uma superstição que existe de que casais que começam a namorar basicamente para passar o Natal juntos, né, perto dessa data, não duram muito tempo, o que deixa aquela pulguinha atrás da orelha do Miyano. Talvez esse não seja um bom momento para ele se declarar pro Sasaki senpai. Então
Então os meninos continuam discutindo sobre a festa, o Kuresawa indica o Miyano a levantar a mão, fingir que tem namorada pra ter o dia livre, né, caso ele não queira participar da festa. E o Tashiro nesse momento se questiona, como até tu tá namorando? Porque o Tashiro é um pamonha, né? E daí quando ele confessa que não, que é só pra ter o dia livre, o Tashiro pergunta na maior naturalidade do mundo: achei que tu e o Sasaki Senpai tinham começado a namorar. Tipo, é muito fofo, porque é super natural e ele lida daquilo de maneira natural, o que é ótimo, né? Então o Kuresawa ainda comenta como o Tashiro é um rapaz bom, um rapaz gentil. O Miyano volta a encontrar o Senpai, né, o Sasaki, no trem. Eles conversam sobre algumas coisas bobas, algumas coisas triviais, né? Sobre a banda do filme que tocava naquele BL que eles viram juntos, sobre os planos deles pós-formatura, né? Os planos de faculdade. O Sasaki, ele tá inclusive indo pra escola, fazendo cursinho, se preparando pro vestibular, o que pro Miyano acaba sendo mais um obstáculo, porque ele não quer atrapalhar os planos do Sasaki. Então ele decide segurar um pouco a ideia de convidar o Sasaki pra fazer algo no Natal, que era um dos planos dele, né? Criar essa oportunidade para eles poderem ficar sozinho e ele finalmente dá uma resposta pro Senpai. Mas ele começa a ficar desconfortável pensando que pode atrapalhar esses planos. Como se não bastasse a superstição de que casais que começam nessa época, pouco antes do Natal, acabam não durando muito tempo. Inclusive é muito legal ver eles mencionando já a faculdade, porque se eu não me engano, já teve anúncio de que Sasaki Miyano iria continuar com uma nova veiculação da história, onde os dois estariam dentro. Tipo, a obra principal que a gente conhece aqui no anime já terminou, mas essa nova que iria começar a circular, eles estariam na faculdade e todo esse drama do relacionamento deles deve continuar. Inclusive, eu acredito que tem algumas discussões um pouco mais maduras em relação ao relacionamento. Eu teria que buscar um pouco melhor essa informação pra vocês e assim que eu tiver, quem sabe eu faço um vídeo explicando um pouco melhor qual é essa proposta dessa continuação. Quem faz um convite pra eles fazerem algo juntos no dia 25 é o Sasaki. Vai ter uma exposição em relação ao filme, ao live action BL que eles assistiram, e o Sasaki convida o Miyano pra eles irem juntos, e ele ainda diz que mesmo que ele tenha que se preparar para as provas, pro vestibular, se ele não parar um pouco e espairecer por algum tempo, ele vai ficar louco. Então ele convida o Miyano, que percebe ali que ele talvez tenha perdido mais uma oportunidade. No dia que o Miyano vai encontrar com o Sasaki pra exposição, ele esbarra no shopping com o Masato, né, o Hanzawa Senpai, o presidente. E lá eles têm alguma conversa boba e são interrompidos pelo irmão mais velho. Os dois foram juntos fazer compras para a família e o rapaz, o irmão do Hanzawa, é um rapaz super animado, divertido e faz algumas perguntas meio impertinentes, que inclusive chuta que o Miyano seja namorado do Hanzawa. Óbvio que ele é dispensado na hora e o Hanzawa fica sozinho conversando com o Miyano, que em algum momento no meio da conversa lembra de algo sobre o Sasaki Senpai e comenta. E daí desperta mais aquele gatilho no Hanzawa, que percebe como a relação dos dois é legal, como o Miyano sempre acaba pensando no Senpai, no Sasaki em algum momento, né? Como ele mesmo disse, tudo que as pessoas em volta falam, ou tudo acaba te lembrando, ou fazendo tu querer comentar sobre a pessoa que tu gosta quando tu realmente ama alguém. O Hanzawa Senpai até assume um papel meio protetor quando ele faz um comentário de que o Miyano é baixinho e ele tem que evitar, proteger a cabeça dele para que não seja qualquer pessoa que possa acariciar a cabeça dele. Tipo, dando muito valor a esse tipo de gesto, né? Que seria algo que alguém que realmente gosta e fosse muito próximo de ti fizesse. Como se fosse algo tão especial que ele deveria guardar para a pessoa de quem ele gosta. Quando o Hanzawa Senpai volta a ficar sozinho com o irmão, a gente vai entender o que realmente aconteceu entre eles, né? Qual é aquela questão que o Hanzawa ficava pensando lá quando viu o Miyano e o Sasaki juntos primeiro. Os dois se dão super bem e o irmão dele parece mencionar a possibilidade do Hanzawa ser gay, que ele pode ajudar a falar com os pais, mas o Hanzawa deixa bem claro que não. Ele até age de maneira meio grossa, mas ele deixa bem claro que não, que ele gosta de mulher, e ele ainda vai se desculpar porque a maneira como ele falou parece que ele estivesse criticando a maneira de se relacionar do irmão dele. Então aqui a gente entende, a gente volta ao passado
lado da família do Hanzawa e entende o que acontece. O irmão do Hanzawa, ele é um rapaz gay. Esse é o rapaz que a gente viu lá no primeiro flashback, né, sem ver realmente o rosto. E é isso que o Hanzawa queria se desculpar, porque a maneira que ele falou parecia que ele que fosse um problema ser gay, mas não é essa a questão, é só porque o irmão dele vincula tudo o que acontece em volta deles a um romance, e não é bem assim que a coisa funciona. E a gente vê como a relação dos dois é bonita quando ele agradece pelo Hanzawa ser irmão dele. Então a gente vê o flashback inteiro quando esse irmão do Hanzawa sai do armário para a família, um outro irmão acaba aproveitando a oportunidade para fazer o mesmo e o Hanzawa garante que não, que ele gosta de mulher, e a mãe parece ficar aliviada nesse momento. Só que observando mais de perto, inclusive o Sasaki e o Miyano, o Hanzawa percebe que esse alívio não é tipo por ele gostar de mulher, mas é por uma questão de segurança, né? Pela preocupação que existe em torno dos filhos que saem do armário, dos filhos que são gays. Ele mesmo percebe, vivendo um pouco mais com esse Kohai que ele gosta e com um bom colega de classe dele, que esse relacionamento é natural e ele torce, né, para que os irmãos possam viver algo assim, algo tão legal como os dois estão vivendo, e assim ele possa realmente ficar aliviado também. Observar o Sasaki e o Miyano juntos acaba naturalizando ainda mais para ele a perspectiva que ele tem dos outros irmãos. Isso é muito legal. Eu acho que essa cena que mostra essa relação legal entre os dois irmãos é algo muito incrível. Tipo, como ele naturaliza aquele relacionamento de ambas as partes, né? Como os dois irmãos tratam aquilo de maneira tão natural e podem lidar com aquilo de maneira tão suave, tão tranquila. Eu acho que ter essa perspectiva forte de irmão heterossexual que lida de maneira natural com isso, nessa pequena passagem de Sasaki e Miyano, é algo muito legal, acho que é algo que a gente deve valorizar de maneira significativa. O Natal passou, o Ano Novo também, e o Miyano acredita que essa finalmente vai ser a oportunidade dele falar com o Senpai, mas não corre tudo da forma como ele quer. Ele não consegue ficar sozinho com o Senpai em momento algum. Ou alguém chama o Sasaki, ou alguém chama ele, eles são interrompidos o tempo inteiro, até que finalmente eles vão embora juntos, né? Quem sabe essa vai ser a oportunidade dele. Quando eles estão indo embora, então, o Sasaki vai fazer um comentário que eu não sei se vocês perceberam até agora, mas é algo que quando eu li isso no mangá realmente me chamou a atenção, que o Miyano, ele sempre muda o lado da bolsa quando ele sai com o Sasaki. Isso ele vai acabar confessando de maneira super constrangedora que ele faz porque não quer que a bolsa esbarre no Sasaki. Ele não quer que algo fique entre os dois, e ele sempre acaba fazendo isso naturalmente porque ele se acostumou ao lado que o Sasaki anda, como ele anda, então ele acaba que inconscientemente, naturalmente fazendo isso para nada bloquear ele do Senpai. Cada um dos dois recebe aquilo maravilhosamente de uma maneira, né? Primeiro, o Miyano, ele começa a perceber que ele realmente sempre fez isso inconscientemente, como ele sempre prestou atenção nisso e se preocupou com isso em relação ao Senpai, né? Como isso realmente sempre aconteceu. Só que quem recebe aquilo de maneira mais intensa é o Sasaki Senpai, que percebe que o Miyano sempre prestou atenção e se preocupou com ele. Nesse momento ele percebe isso de maneira muito clara e ele acaba que impulsivamente, né, mais uma vez avançando pra cima do Miyano, e ele tá prestes a beijar o rapaz. Ele luta contra o impulso, pessoas passando perto de onde eles estão também acabam interrompendo a situação, e o Miyano percebe que ele acaba de quase receber um beijo do Senpai. E o Senpai precisou hesitar. O Sasaki, ele tem que lidar com a questão de que ele ainda não tem uma resposta, ele não sabe se o Miyano gosta dele, e ele tem que lidar com essa impulsividade, com essa vontade de tocar e beijar o Miyano o tempo inteiro. Ele fica lutando contra isso, mas dessa vez o Miyano parecia não recusar, só que ele ainda não teve uma resposta, e ele mesmo acaba hesitando, e ele fica, aquela situação fica tão tensa e desconfortável entre os dois, né, porque mais uma vez o Sasaki precisa se segurar e hesitar, que ele decide ir embora sozinho. O episódio acabou aqui, a gente chegou em reta final, a gente tá prestes a ver o último episódio. Eu espero que vocês estejam empolgados. Eu acho que tem muita gente aí que ficou frustrado com esse episódio, eu tenho certeza. Adoro a história do Hanzawa, eu acho que eles finalmente mostraram, eu fiquei até com medo de não mostrarem isso pra gente, mas acho que mostraram
mostrar um pouco dessa perspectiva, para naturalizar o relacionamento gay dentro da história, acho que é bem legal, porque as pessoas tratam eles dessa maneira natural, mas a gente não via isso sendo naturalizado. O que eu acho que a história do Hanzawa com a família ajuda muito a fazer isso, acho que é super legal. Deixa aí nos comentários o que você tá esperando pro próximo episódio. Se gostou do vídeo, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!